Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Campani e na videoaula de hoje nós vamos falar sobre equações irracionais, né? O que define as equações irracionais é que elas contêm raízes de índice qualquer. Por exemplo, o primeiro tipo de equação irracional que nós vamos ver são equações nessa forma aqui, ó, equações na forma raiz enésima de uma função f de x igual a uma outra função g de x, ok? Para n inteiro, evidentemente, né, o índice inteiro, e n maior ou igual a 2. Bom, o método de resolução de equações dessa forma tem que ser dividido em dois casos, né? O caso em que n é ímpar, não há nenhuma restrição, né? A raiz aceita números negativos, então não há problema nenhum, né? A solução é simplesmente elevar os dois lados da equação, à enésima potência, desaparecendo essa raiz e esse lado ficando elevado, então, à enésima potência, como aparece aqui. O caso par já é um pouco mais difícil, né? Da mesma forma, elevamos os dois lados da igualdade, né, da equação, à enésima potência, mas temos que exigir a condição g de x maior ou igual a zero, porque o g de x ele é igual a uma raiz de índice par e, portanto, sempre positivo, né? A condição que f de x seja maior ou igual a zero está automaticamente satisfeita, né? Porque evidentemente aqui eu teria uma raiz de índice par, né? E o f de x não poderia ser negativo, né? Muito bem. Então aqui o primeiro exemplo, resolver a equação irracional raiz quadrada de 3 mais x igual a 3 menos x. Como a ordem da raiz é par, nós temos que levar os dois lados da equação ao quadrado e obtemos, então, a equação 3 mais x igual a 3 menos x ao quadrado. E aí nós temos duas opções, né? Porque nesse caso, como o índice é par, temos aquela restrição. Então temos duas opções. Primeiro verificar, podemos verificar de posse da raiz, verificar a restrição exigida, né, que é 3 menos x maior ou igual a zero, né? A outra possibilidade é, depois de obter as raízes, né, verificar as raízes, as soluções obtidas, substituindo elas na equação original para ver se elas satisfazem ou não aquela equação. Então, nesse primeiro exemplo, nós vamos fazer das duas formas, né? Então, primeiro, resolvendo a equação quadrática 3 mais x igual a 3 menos x ao quadrado, que manipulando aqui vai dar x ao quadrado menos 7x mais 6 igual a zero. E fazendo Bhaskara, obtemos a primeira raiz é 1, a segunda raiz é 6. Temos que garantir a desigualdade 3 menos x maior ou igual a zero. Esse é o primeiro método, né? Ou seja, se a gente manipular aqui, x tem que ser menor ou igual a 3, né? O 1 satisfaz. O 6 não satisfaz, então o 6 é descartado. E a única solução, então, é x1 igual a 1. O outro método, tá? Esse é o primeiro método. O outro método, né? Fazemos a mesma coisa, obtemos as mesmas raízes 1 e 6. E aí substituímos na equação original o x por 6. Fica a raiz quadrada de 3 mais 6 igual a 3 menos 6. Tá? Vemos que desse lado a parte direita aqui da igualdade é negativa, isso não pode, né? Porque do outro lado nós temos uma raiz quadrada, que é sempre positiva, descartamos o 6, né? E observamos que o único valor que satisfaz é o x1 igual a 1, como no outro método, né? Então, fizemos das duas formas. Aqui resolver, então, a equação irracional raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 igual a 1 menos x. Elevamos dois lados ao quadrado, obtivemos isto, manipulamos, acaba resultando em x ao quadrado mais 2x igual a zero, cujas soluções são, a primeira solução é menos 2, a segunda é zero. Né? Testando essas duas soluções, né, na equação original, observamos que ambas são soluções, então, da equação dada. Resolver a equação irracional raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 14x mais 13 igual a 5 menos x. De novo, elevamos os dois lados da equação ao quadrado. Vamos obter isso aqui. E aí manipulamos, vamos obter x ao quadrado menos 4x menos 2 igual a zero. Aplicando Bhaskara,
as soluções são x1 igual a menos 2 e x2 igual a 6. Substituindo, então, na equação original, né, vemos que a substituição da segunda raiz, a raiz 6, gera um número negativo aqui, né, 5 menos 6 menos 1, né, como não existe raiz quadrada não existe raiz quadrada que resulte em número negativo, descartamos. Então, apenas a primeira solução, x1 igual a menos 2, é a solução da equação original. Resolvendo agora a equação irracional raiz cúbica de x ao cubo menos 2x mais 1 igual a 1, né? Como a ordem dessa equação irracional, a ordem da raiz é ímpar, né? Então nós podemos elevar os dois lados ao cubo, né? E não há necessidade de nenhuma verificação adicional. Fazendo isso, vamos obter a seguinte equação cúbica, né? 2 ao cubo menos 2x mais 1 igual a 1, ou seja, x ao cubo menos 2x mais 1 igual a 1, anulando 1, né? Fica x ao cubo menos 2x igual a 0, que resulta então nas soluções x1 igual a 0, x2 e 3 igual a mais menos raiz quadrada de 2, né? Então temos 3 soluções para aquela equação original. Equações agora mais complexas, né? Na forma raiz enésima de f de x mais ou menos raiz enésima de g de x igual a ômega de x, né? É a forma mais geral de equações racionais. Temos que transformar essa equação numa equação polinomial, de novo elevando os lados da original na potência correspondente e aplicar algumas transformações, né? Vai ser necessário fazer a verificação das soluções, né? Mesmo que a ordem da raiz original seja ímpar. Vamos lá. Exemplo, então, resolver a equação irracional. Raiz quadrada de 2x mais 3 mais raiz quadrada de x menos 2 igual a 4. Primeiro isolamos as raízes em cada um dos lados da equação. Fica a raiz quadrada de 2x mais 3 igual a 4 menos raiz quadrada de x menos 2. Elevamos os dois lados ao quadrado. Vamos obter 2x mais 3 igual a 16 mais x menos 2 menos 8 raiz quadrada de x menos 2. Isolamos novamente a raiz que restou aqui, né? Essa raiz aqui, né? Fica na forma 8 raiz quadrada de x menos 2 igual a 11 menos x, né? E elevamos novamente ao quadrado, fica 64x menos 2 igual a 121 menos 22x mais x ao quadrado. Simplificando, fica uma equação do segundo grau, que é essa aqui, x ao quadrado menos 86x mais 249 igual a 0. As soluções por Bhaskara aí são x1 igual a 3, x2 igual a 83. Como foi feita uma operação de elevar ao quadrado, né, pode ocorrer então que a equação quadrática final tem mais soluções que a original. Então, substituindo a solução x1 na equação original, obtemos essa identidade aqui. Testando para x2, obtemos isso, né? Que é diferente, resulta em 22, que é diferente então do 4 aqui, né, que tinha que ser. Isso é, a segunda solução não é, a segunda raiz calculada de x2 não é a solução da equação dada, assim a única solução é x1 igual a 3. Resolvendo agora essa aqui, raiz quadrada de 3x menos 5 menos raiz quadrada de 4 menos x igual a 1. De novo, isolamos as raízes dos dois lados da igualdade, elevamos os dois lados ao quadrado, obtemos isso. Isolamos novamente essa raiz aqui que sobrou e obtemos isso. Elevamos novamente ao quadrado, obtemos isso. Manipulando, simplificando, obtemos 4x ao quadrado menos 19x mais 21 igual a 0, equação do segundo grau, cujas soluções por fórmula de Bhaskara, né, são x1 igual a 3 e x2 igual a 7/4. Né? De novo, nós temos que fazer o teste. Né? Então, substituímos na equação original a primeira raiz, né? Que é a primeira raiz, que é 3. Né? Substituímos aqui e resulta no 1, né? Que tinha que resultar. O 1 aqui. Né? Substituímos aqui e resulta em 1, ok. Então, a primeira raiz, que é x1 igual a 3, satisfaz. Testando agora a x2, a x2 é 7/4, testamos aqui e obtemos menos 1, que é diferente do 1. Então, a x2 não é a solução da equação dada e a única solução é x1 igual a 3. Resolver, então, agora a equação irracional raiz cúbica de 2x menos 1 mais raiz cúbica de x menos 1 igual a 1. Elevamos os dois lados ao cubo. Ao reagrupar, obtemos isto aqui, né? A gente nota que a soma das raízes dentro dos parênteses
pode ser substituída por 1. Pode ser substituída por 1, porque o que está dentro do parênteses aqui, ó, isso aqui é a própria equação, o lado esquerdo da equação original, que vale 1, segundo essa igualdade aqui. Substituindo, né? Substituindo, nós vamos obter, então, 3x menos 2 mais 3 raiz cúbica de 2x menos 1 vezes x menos 1 igual a 1. Né? Isolando, então, a raiz restante, vamos obter isto aqui, né? Raiz cúbica de 2x menos 1 vezes x menos 1 igual a 1 menos x. Elevando de novo os dois lados da equação ao cubo, encontramos esta formulação aqui, né? Ok? Esta formulação aqui. Ok? Muito bem. Então depois que a gente separa a solução x1 igual a 1 desta equação, né, que é uma solução relativa ao fator x menos 1, resta a equação quadrática 1 menos 2x, relativo a esse lado aqui, ó, x menos 1. Tá? Resta a equação quadrática 1 menos 2x igual a 1 menos x ao quadrado, tá? Que se simplifica em x2 igual a 0, com a única solução x2 igual a 0. Verificando, primeira raiz, né, a gente tem a identidade, né, mas para x2 igual a 0, a equação original não confere, na substituição resulta em menos 2, que não é igual a 1. Então, a única solução da equação dada é x1 igual a 1. Bem, pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Né? Esse material está disponível, então, na página do curso. Estudem bastante. Um grande abraço. Tchau!